Evangelho escrito por João 14. João 14, verso 13 e 14. João capítulo 14, verso 13. João 14, 13. Amém? E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que pedirem em meu nome. Amém? Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós receberemos. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Agradeça ao Senhor por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma semana, por mais um mês que o Senhor tem nos dado. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nesta primeira semana, Deus, do mês de setembro. Graças te damos, Pai, por estarmos aqui reunidos nessa noite, como igreja do Senhor. Ó Deus, crendo que o Senhor está aqui neste lugar, porque a Tua palavra, ela nos declara que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para render a Ti honra, glória, adoração, que somente ao Senhor é devido. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as inquietações do nosso coração. Ó Deus, tudo aquilo que tem, ó Deus, nos tirado do foco, do propósito do Senhor, do querer do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, usa o Teu servo com poder e graça. Usa-me, Senhor, aqui no louvor, ali na sala das crianças, que nós não venhamos, Pai, sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós venhamos ser renovados, cheios da Tua presença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a cada dia a crer no Senhor, a crer que há poder no Teu nome, Jesus. E tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor, como declara a Tua palavra a nós nessa noite, que assim será feito. Ó Deus, nós cremos que há cura, que há milagre, que há restauração, que há transformação, que há libertação, que há o mover do Teu Espírito Santo neste lugar. Nos ensina, Deus, a confiar. Tira todo embaraço, tira todo atrapalho. Ó Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que vem para nos tirar o foco nessa noite, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E nós possamos ter liberdade no Senhor para adorar o Teu nome e crer que o Senhor é poderoso para fazer em nossa vida infinitamente mais, Jesus, daquilo que pedimos ou pensamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos declarar nessa noite o nome de Jesus. Vamos declarar sobre toda a mente, coração. Aleluia. Jesus.
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Você crê que Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia, declare pelas ruas O nome de Jesus sobre a escuridão vai trazer a sua luz sobre sua família. pelo santo nome Jesus, seu nome é cura, Senhor. o nome de Jesus. Você pode declarar nessa noite. Declare que esse nome tem poder para mover aquilo que você não pode mover. Declare isso. O nome Jesus. O seu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. O teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero Declarar o teu nome sobre toda a humanidade. ansiedade, medo, sai agora. Eu clamo, Jesus. Aleluia, não há nada que resista ao poder do Senhor. Aleluia, não há mal nenhum que resista o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor é o único em nossa vida, único e suficiente, Senhor e Salvador. Aleluia. eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és da minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tua
Meu coração. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Declare mais uma vez: único. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. É tudo teu, Senhor. Aleluia. 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 Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Você crê que chegará a sua vez? Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare que você tem a marca da promessa. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a A marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa.
promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos teus olhos. Aleluia. Nós possamos crer que tudo mudará diante dos nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois quem Deus ama, quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Amém? O Senhor, Ele sempre nos dá muito mais daquilo que nós temos necessidade. Amém? Segure nas suas mãos o seu dízimo, a 10ª parte daquilo que o Senhor te deu, para que haja mantimento na casa do Senhor, a manutenção da obra do Senhor aberta. Segure nas suas mãos a sua oferta da construção, do pagamento do terreno, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, cada dizimista, ofertante da sua casa, cada um que irá contribuir nessa noite, e aqueles que não têm o que contribuir nessa noite, Pai. Vai de encontro, abrindo portas, movendo, ó Deus, transformando, ó Deus, movendo no nosso coração aquilo que precisa ser movido, ó Pai, para que nós tenhamos disponibilidade na obra do Senhor, para que nós sejamos generosos, ó Pai, na obra do Senhor, ó Deus, porque todos nós queremos viver a abundância que o Senhor tem. Nos ensina, Senhor, também a sermos abundantes na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, provê, Senhor, ali naquela construção. Ó Deus, tudo que ainda temos para fazer naquele lugar, vem abrindo portas, ó Pai. Que nós possamos aprender a ser generosos em contribuir no Teu reino, para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas, sejam restauradas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és
meu Pai. Que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Senhor, que Ele é fiel sobre a sua vida. Todo tempo tu és santo. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare mais uma vez que Ele é fiel. És fiel. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade. Em todo tempo tu és santo. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Que todos os dias nós possamos cantar a bondade do Senhor para conosco. Eu quero chamar as crianças aqui, nós orarmos. As duas crianças. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu esperava que hoje ia ter uma fraqueza de pessoas, mas não tanto, né? Principalmente que o desfile acabou num horário que daria para estar, né? Mas as crianças refletem a ausência. Mas que Deus abençoe e desperte nosso povo, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, em favor da vida das crianças. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, os pequeninos, que através da Tábata, da Radassa, o Senhor abençoe outras crianças, Pai, neste momento representadas, ó Deus, pelo teu pai e a tua mãe ali na live, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, abençoando, guardando e cuidando. Abençoe também neste momento a ministração da tua palavra no coração dessas crianças no culto infantil, que venha, ó Deus, ser de grande desenvolvimento e edificação em teus corações. Em nome de Jesus oramos, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir, que Deus possa abençoar as nossas vidas, né? Que Deus possa falar conosco. Espero, né, que vocês estejam me ouvindo, né? Vocês aqui literalmente, da live tá normal, com certeza.
mas aqui nós temos o som hoje, que já não faz mais parte do 7 de setembro, né? Enquanto estava 7 de setembro, ok. Eu achei que ia finalizar 7 de setembro, mas infelizmente nós temos que labutar com essas situações, né? Mas que Deus possa abençoar, que você possa nos ouvir, né? E creio que apesar do barulho, dará para a gente ministrar a palavra, orarmos, né? Falarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Mateus 14, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13, você que puder pode ficar de pé para a gente ler esta palavra, em nome de Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13, a seguir, a palavra de Deus, ela declara para nós da seguinte forma: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, nós queremos erguer a voz em oração, adorar, bendizer, ó Deus, exaltar e agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, por todas as coisas que o Senhor vai fazer, vai ministrar em nossos corações nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, nos ensina segundo a tua palavra, a tua vontade. Cada um que aqui estamos, ó Deus, para ouvir o Evangelho, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja ministrar em nossos corações. Fala conosco, que possamos sair daqui, ó Deus, seja nós aqui literalmente, de modo presente, literal, como aqueles que estão também na live, que todos nós possamos ser tocados, Pai, e edificados pelo Teu poder em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém e amém, Senhor. Amém? Toma teu assento, igreja. Graças a Deus. 3 lições para vivermos a multiplicação de Deus, igreja. Quando nós falamos de multiplicação, nós estamos falando de prosperidade. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de poder alcançar os nossos objetivos, alcançar todas as coisas que nós temos como alvo. Todos nós aqui nesta noite temos alvo,
temos objetivos, traçamos, aqui caminhos para conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos. Seja isso na área profissional, seja isso na área pessoal, seja isso na área pedagógica, em áreas diversas da nossa vida, ministerial, família, lar, nosso lar. Nós temos objetivos traçados e sempre que traçamos objetivos, nós desejamos alcançar prosperidade, ou seja, desejamos alcançar uma condição de multiplicar aquilo que nós já temos. O interessante de dizer é isso, que nada multiplica por zero. Não existe uma multiplicação zerada, é necessário ter um pontapé. E o interessante de dizer é que tudo aquilo que nós sonhamos, Deus ele já coloca em nossas mãos, capacidades. Nós somos pessoas, seres humanos, são dotados de capacidade, de sabedoria, quando ele enquadra essa sabedoria naquilo que é a vontade de Deus, ao qual a Bíblia declara que o princípio da sabedoria é o que? É o temor a Deus. A partir do momento em que eu temo, o que é isso? Respeito aquilo que é a palavra de Deus, consequentemente eu estou então sendo sábio. Uma pessoa com sabedoria, ela alcança todas as coisas. A Bíblia chega a dizer, que aquele que é sábio, ele ganha alma. O que é isso? Ele prega a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele leva onde ele chega, onde ele vai, onde ele se habita, relaciona, em tudo ele vai encontrar uma possibilidade de falar aquilo que é a palavra de Deus. E o que nós vamos ver aqui no contexto do texto é Jesus em um momento, normal, de Jesus sempre pregar a palavra de Deus, normal de sempre onde Jesus passava, onde Jesus andava, onde Jesus habitava, sempre havia pessoas desejando seguir. Ou seja, no meio da multidão nós encontramos várias situações. Encontramos pessoas que realmente querem seguir Jesus pelo que Ele é, mas encontramos, na grande maioria, pessoas interessadas naquilo que Jesus pode conceder. Isso é na área de uma cura, isto é na área de uma libertação, isto é na área das necessidades físicas mesmo, aquilo que era o alimento. Ou seja, pessoas seguiam Jesus, ao qual o texto aqui nós vamos ver uma multidão que estava juntamente a ele. Porque as últimas palavras do texto, no verso de número 21, vai dizer que comeram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Podemos basear aqui, aproximadamente aqui, dobrar, Podemos trabalhar com dobro aqui de repente. Talvez ali uma média de 9 a 10 mil pessoas, se nós basearmos, que havia 5.000 homens, mulheres, crianças que estavam ali em seguimento de Jesus. Então havia uma grande multidão, havia muitas pessoas interessadas ali naquele ambiente, havia muitas pessoas interessadas ali naquele lugar. Muitos estavam ali porque sabiam que Jesus era Deus. Muitos estavam ali desejosos daquilo que era a presença de Jesus, se encontrar com Jesus, relacionar com Jesus. Mas contrapartida, muitos também se encontravam naquele lugar somente pelo interesse daquilo que Jesus poderia os conceder, daquilo que Jesus poderia fazer. O que nós vamos ver é que Jesus estava em um período daquilo que é um momento à parte. No verso 13 inicia dizendo, Jesus ouvindo, ou seja,
retirou-se dali. Qual que é o ponto que fez Jesus se retirar? Jesus, ele estava em um momento de dor. Se nós voltarmos o texto, alguns versos, né, trazendo aí para os versos anteriores, nós vamos ver a narração da morte de João Batista. Então a Bíblia declara, Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Que João Batista havia morrido, ele se retira num lugar deserto, à parte. Para quê? Para orar, para lamentar, para se entristecer sozinho. A parte humana de Jesus estava sangrando, como qualquer um de nós. Nós temos períodos, igreja, em que nós queremos ficar à parte. Até mesmo um homem, uma mulher casada, que tem filhos, uma casa cheia. Há momentos em que nós queremos estar à parte, mesmo tendo dentro do nosso lar a esposa, ou o marido, ou filhos. Há momentos que nós queremos estar sozinho. Alguma coisa pode ter acontecido, abalado o nosso emocional, seja isso externo, interno, seja no trabalho, na escola, na rua, em algum tipo de negócio, relacionamento, pode ter abalado, e nós desejamos em um período estar só. E Jesus tinha esses momentos. Nós vamos ver que Jesus, ele se retira para um lugar a só, mas a Bíblia diz que ele sabia que o povo o seguia. Era como uma pessoa famosa nos dias de hoje, né? Que onde vai tem pessoas o observando, o seguindo. Jesus, ele vivia um tempo assim. Alguns querendo seguir porque sabia quem ele era, no sentido positivo. Alguns querendo seguir porque desejava por interesse aquilo que ele poderia ofertar, aquilo que ele poderia fazer. E alguns também que o seguia procurando oportunidade para o acusar, para o matar. O que nós vamos ver é que ali existia multidões. Os seus discípulos também sempre o deslocava, sempre se encontrava com ele. No verso 14 diz que Jesus, saindo, viu a multidão. E mesmo, olha só, Jesus é tão incrível, igreja, que ele estava sangrando. Ele estava em um momento de lamentação, um momento de luto. João Batista, além de um grande amigo, era seu primo. João Batista era o profeta que abriu a boca depois de mais ou menos 400 anos de Deus em silêncio, para dizer que viria quem? Que viria aquele que é o Messias, que estava falando dele mesmo, de Jesus. O que nós vamos perceber é que Jesus e João Batista possivelmente cresceram juntos, porque as suas mães eram família, né? Ou seja, as suas mães eram primas, eram próximas, e certamente fez com que eles crescessem juntos, desde a barriga da tua mãe. Quando ali houve uma aproximação de Maria com a mãe de João Batista, houve ali um pular no ventre, né? Sabendo que o Messias já estava ali. Então havia uma ligação. Então com certeza Jesus estava mal, o seu íntimo estava dolorido. Mas quando ele olha para aquela grande multidão, a Bíblia declara que ele teve compaixão. Ou seja, é a mesma coisa de ele esquecer o que ele estava passando, é a mesma coisa de ele esquecer o que ele estava enfrentando e passar agora a olhar mais em favor do próximo do que em favor dele mesmo. Afinal, o maior propósito dele nesta terra era exatamente esquecer do que ele desejava e fazer em favor daquele que é eu e você e todos os demais. O que nós vamos ver é que Jesus, nessa íntima compaixão, a primeira coisa que ele faz, no final do verso 14, aqui a Bíblia diz que ele vai curar enfermos, igreja. Com certeza, ali no meio daqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças,
a Bíblia declara, com certeza havia aleijados, com certeza havia pessoas endemoniadas, pessoas ali que talvez não tinham algum membro do seu corpo, pessoas ali que enfrentavam situações diversas, tristezas diversas. Com certeza tinha situações ali que incontáveis no meio daquela grande multidão. Talvez quase 10 mil pessoas se encontravam ali. E Jesus, ele esquece a sua dor, Jesus, ele para a sua dor, e o que ele faz, igreja? Ele cura enfermo, ou seja, ele cura pessoas ali naquele lugar, ele cura pessoas ali naquele ambiente, pessoas começam a ser tratadas por Jesus, mesmo em um momento de luto. O que nós vamos perceber é que Jesus, ele traz em nós um aconchego, igreja, mesmo diante de problemas. Se nós olharmos, ele é Deus, mas se nós imaginarmos Jesus como um pai, ele jamais olha para os seus interesses, para o interesse próprio, para o seu umbigo, para o seu desejo. Ele sempre olha por você e por mim. Ele sempre está olhando em favor das nossas vidas, sabendo aquilo que nós enfrentamos, que nós precisamos, que nós desejamos, que nós almejamos. Ele conhece todas as coisas, ele sabe das nossas necessidades, das nossas dores, e ele é o maior interessado daquilo que nós queremos alcançar. Às vezes eu gosto de dizer que o maior interessado dos nossos sonhos é Jesus, até mais que eu e você mesmo, porque Jesus, ele não perde o foco, ele sempre tem um objetivo traçado para que nós venhamos alcançar aquilo que é a multiplicação, a prosperidade, o alcance, porque a prosperidade, ela é o significado mais amplo que podemos dizer, é quando nós falamos de uma pessoa realizada, é quando nós falamos de uma pessoa que alcançou a plenitude, né? Uma pessoa que é próspera, ela é plena em todas as coisas. A prosperidade, ela não se traduz somente em uma área, muitas vezes conhecida popularmente no mundo financeiro. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de uma pessoa plena, porque se fosse prosperidade, se encaixasse somente no mundo financeiro, nós não víamos tantas pessoas que têm uma boa aquisição financeira suicidando, por exemplo, né? Em depressão, perdendo o lar, a família, não sendo feliz, não tendo nada. Então isso não é prosperidade, porque a prosperidade traz em nós uma alegria plena, uma felicidade plena, uma realização plena. Então quando nós falamos que alguém é próspero, é sinal que existe uma plenitude sobre aquela pessoa. Você olha para a casa dela, há felicidade, há alegria. Você olha para a vida dela no geral, talvez ela não é bilionária, mas ela tem toda a riqueza da plenitude, que tudo se completa diante daquilo que é a vontade de vida dela. Ou seja, o que nós percebemos é, igreja, que Jesus, ele traz ali todos para perto dele. Jesus queria apresentar algo a eles, havia um projeto aqui, e quando Jesus cura os enfermos, a Bíblia diz que chegou a tarde. Interessante, igreja, é que para alcançarmos aquilo que é plenitude, prosperidade, a multiplicação, nós temos que ter a visão de Deus. Os discípulos estavam com outra visão. Jesus estava com a visão plena, a visão da multiplicação, a visão daquilo que é a prosperidade. Os discípulos estavam totalmente o contrário disso. Olha o que os discípulos dizem para Jesus, aqui no verso de número 15: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele e disse: Senhor, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Olha o que os discípulos dizem:
despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vejam bem, igreja, os discípulos estavam totalmente contrário daquilo que Jesus queria fazer. O que eu quero dizer aqui, que o primeiro ponto que nós temos que entender, igreja, para nós multiplicarmos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o primeiro detalhe é abraçar responsabilidade. Não existe multiplicação sem abraçar responsabilidade. Eu queria multiplicar o meu negócio, sem responsabilidade não vai. Eu queria multiplicar os meus sonhos, os meus projetos, a minha empresa, mas sem responsabilidade não vai chegar em lugar nenhum. Eu queria multiplicação na minha casa, na minha família, no meu casamento, mas sem responsabilidade nada vai acontecer, igreja. Eu queria multiplicação na minha igreja, tanto em quantidade de pessoas, quanto também em crescimento, desenvolvimento, para que a gente possa alcançar os objetivos, seja eles material, financeiro, ministerial, seja qual for. Mas se a igreja não abraçar a responsabilidade, nós não iremos chegar em lugar nenhum. Ou seja, o que nós temos que entender, que o caminho de multiplicarmos, de crescermos, de desenvolvermos, de prosperarmos, está ligado em primeiro ponto, que Jesus vai nos ensinar aqui, que nós temos que abraçar responsabilidade, igreja. O grande problema é que nós vivemos um tempo em que nós estamos aquém disso que estamos falando. Muito pelo contrário, o que nós temos visto é pessoas, seja isso na igreja, seja isso na empresa, seja isso no trabalho, seja isso na família, seja isso no casamento, seja isso em casa, seja isso na paternidade, na maternidade, seja como for, ao invés de abraçar responsabilidade, estão às vezes mais alargando a irresponsabilidade. É o que nós temos visto. E às vezes nós queremos multiplicar, às vezes nós queremos alcançar alguma coisa, às vezes nós queremos que o nosso lar prospere, a nossa empresa prospere, mas em momento nenhum eu mudo atitudes para que a responsabilidade venha pairar sobre mim. E os discípulos queriam descartar, eles já observaram, eles foram visionários no sentido negativo. Opa, pera aí, tem quase 10 mil pessoas aqui, já pensou? Que dia que nós vamos arrumar comida para esse povo? Eles estavam totalmente com a cabeça ao contrário daquilo que era o projeto de Jesus. Porque a partir do momento em que Jesus começa a curar os enfermos, ele estava trazendo o povo para mais perto dele. Pensa, se tinha alguns ali que estavam indo naquele bolo ali, a primeira vez, estavam de longe observando para ver o que ia acontecer. Aí vê uma pessoa aleijada começando a andar, uma que não tinha o braço se colocando. Às vezes alguém levou até um morto lá pedindo socorro, Jesus vai lá e ressuscita. Aí tinha um doidão lá endemoniado, Jesus vai lá e cura. Aquela pessoa que estava meio assim, será que eu vou? Com certeza ela se aproximou. Ela olhou, peraí, esse negócio é verdade. Esse Jesus que eles estão falando é de verdade. Ele cura, ele ressuscita, ele faz maravilha, ele faz coisas incríveis. Esse Jesus aí é verdade, eu quero me aproximar dele. Com certeza, igreja, o alvoroço foi maior. Só que o dia foi passando, e a Bíblia diz que o dia chegou ao fim. A hora já era avançada, o lugar era deserto. Aí qual foi o conselho dos discípulos para Jesus? Jesus, vem cá,
o sol já está se pondo, vai anoitecer, nós estamos num lugar deserto, e não tem comida para ninguém, nem para nós direito. Vamos mandar esse povo embora. Olha o que é que Jesus fala com eles aqui no verso de número 16, igreja. Jesus diz: não é mister, né? Ou seja, não é bom, não é o correto, nós não podemos, não é bom que eles vão, dá a eles o que de comer. Ou seja, Jesus dá uma ordem, vamos dar a eles. Imagina, igreja, você num ambiente deserto, sem nada para comer também, você não tem, existe uma multidão, literalmente falando, e agora você não tem o que fazer, o que? Manda embora. Mas Jesus tinha um alvo, um objetivo. O grande problema, igreja, da nossa vida atual, é que nós queremos, muitas vezes, né, ao invés de primeiro olhar, eles poderiam dizer de outra forma: Jesus, como que nós vamos fazer? Não, mas eles tentaram afirmar: Jesus, vamos mandar embora. E às vezes sem perceber, porque nós olhamos para atitudes dos personagens bíblicos, e às vezes nós temos muito costume de os acusá-los e julgá-los sem olhar para nós. Os dois talvez de maior ênfase é Pedro e Judas. Olhamos para Pedro e às vezes, meu Deus, olha o que Pedro fez. Pedro julgou, Pedro negou Jesus. Olha o que Pedro fez. Pedro ali teve coragem de falar que não andava com ele, que não era dele, que não era do povo dele. Igreja, nós fazemos isso todo dia se nós não vigiarmos. Negamos Jesus com uma mentirinha. Negamos Jesus quando nós não somos corretos diante de um troco num supermercado, por exemplo. O trocador ali daquele balcão tinha que nos dar 5, ele nos dá 10 e ficamos calados, sabendo tudo. Somos Pedro também nessa hora, igreja. Quantas vezes não somos Pedro naquilo que a Bíblia declara, que se eu sei que eu posso fazer o bem, eu não faço, eu já cometo pecado, igreja. Quantas vezes eu não passo do lado de uma lixeira com um lixo no chão, uma sacola no chão de lixo, e não coloco ela na lixeira. Eu olho para ela, mas passo direto. Eu estou falando de mim também, para nós vermos o quão o pecado é sensível, é simples de nós cometermos ele, igreja. É por isso que nós vamos ver algumas orações na Bíblia, Salomão, Davi, João, tudo dizendo alguns detalhes de que não há nenhum que não peque. Nós vamos ver a oração, tanto Davi quanto Salomão fez a oração desse tipo, que diz: Senhor, os perdoa, Pai, porque não há nenhum que não peque. Nós vamos ver João dizendo na sua epístola, que se eu disser que eu não tenho pecado, eu já me faço mentiroso. Nós vemos que todos nós somos falhos, errantes, pecadores. O que nós temos que entender, quando nós olhamos para, João Batista, e para Pedro, melhor dizendo, e entendemos que ele negou, mas se nós não vigiarmos, nós também estamos negando Jesus. Negamos quando enviamos uma mensagem que não devia numa rede social. Negamos quando fazemos uma postagem em rede social que não tem nenhuma adoração a Deus. Muito pelo contrário, coloca em xeque a minha vida cristã. Porque talvez muitos vão dizer: ué, mas não é crente? Negamos também como Pedro, quando nós olhamos coisas nas redes, televisão, computador e celular, coisas que não condiz com aquilo que Deus deseja que seja a vontade dele em nós. Às vezes olhamos para Judas e dizemos assim: olha lá, Judas teve coragem de trair. Quantas vezes nós não traímos, igreja?
Quantas vezes nós não cometemos alguns delitos que fazemos ser em vão a morte de Jesus ali na cruz? Porque no sentido figurado, todas as vezes que nós saímos da linha, é a mesma coisa de nós estarmos sacrificando Jesus novamente. É a mesma coisa de estarmos fazendo o sacrifício de Jesus ser em vão. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta retórica, e ela é feita a mim também, como uma espada de dois gumes. Jesus morreu por todos nós, né? E se essa morte traduzisse só a mim, a minha pessoa, a morte de Jesus hoje, agora, neste exato momento, ela valeu a pena ou ela foi em vão? Falando da minha vida, você vai falar da sua, é uma pergunta retórica. Se eu olhar para mim hoje, agora, neste exato momento, se a minha partida for agora, a morte de Jesus valeu a pena porque eu fui salvo, ou foi em vão, porque eu fui para o inferno? Porque isso é uma resposta que nós temos. Como estão as minhas atitudes, igreja? Como está o meu foco? Como está a minha visão? O que eu tenho feito para fugir do pecado e voltar para aquilo que é as vontades de Deus para mim? Porque Deus, Ele nos chama, igreja. A todo momento Ele nos chama a olhar com os olhos dEle, ter visão de águia. Pegando aqui os discípulos, talvez nós julgamos os discípulos, mas eles, olha aí, não tinham interesse de cuidar. Não, igreja, aqui é uma visão onde muitos nós, talvez ali no meio, teríamos também. Mas Jesus estava ensinando aqui que devemos abraçar responsabilidade. Você quer ver multiplicação acontecer, igreja? A primeira coisa é ter responsabilidade. Você já viu aquela colocação, né? Nós ouvimos muito isso. Ouvimos não, até vimos isso na prática, né? Algum jovem, homem, que às vezes diz: eu não tinha nada, depois que eu casei, minha vida prosperou, eu alcancei. Não é o casamento que fez você alcançar nada, é que você criou responsabilidade. Porque nós vemos muitas pessoas que casam e está afundada do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque casou, mas não criou responsabilidade. Porque o primeiro ponto de prosperar, de poder conseguir multiplicar, é abraçar a responsabilidade. É entender que eu tenho que ser adulto, que eu tenho que crescer, que eu tenho que ter atitudes maduras. É isso que nos faz chegar naquilo que Deus tem para nós, nos nossos objetivos, traçar os nossos objetivos, é isso que nos faz alcançar. Ou seja, igreja, você quer multiplicar, abraça responsabilidade. E nós vemos que o papo continua. Aí Jesus vai dizer, né? Ou seja, os discípulos vai dizer para ele, depois que ele fala, dá a eles de comer. Aí no verso 17 o diálogo continua, diz assim: então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Este texto é famoso, né? Os discípulos viram para Jesus e fazem o quê? Colocam uma limitação. Interessante que Jesus não tinha perguntado o que eles tinham. Jesus só deu uma ordem, né? Semana passada eu falei aqui, terça-feira, né, sobre os gatilhos. Jesus às vezes ele dá uns gatilhos para executar algumas coisas na nossa vida. Jesus aqui deu um gatilho para despertar os discípulos a responsabilidade. Porque Jesus ele não perguntou se tinha ou não tinha. Jesus ele simplesmente disse o seguinte, gente: dá a eles o que de comer. Só que os discípulos chegam aqui colocando limitação, colocando problema. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Talvez, igreja, Jesus tenha mandado você fazer alguma coisa.
Talvez Jesus, ele tenha nos dado uma ordem de fazer algumas coisas na nossa vida, e talvez o que nós temos dito para Ele é: Senhor, mas eu não tenho. Senhor, mas não tem jeito, tudo que eu podia fazer eu já fiz, sabe? Senhor, aquele rapaz, aquela moça, aquela situação não tem mais jeito. Mas talvez Jesus não está perguntando, Ele está mandando. Jesus, Ele não perguntou se tinha 2, 3 pães, 5, 10 mil, 5 mil. Não, o que Ele falou foi: alimenta este povo. Só que os discípulos colocaram ali barreiras. Às vezes nós fazemos isso. Eu vou na igreja, mas... eu vou ler Bíblia, mas... eu vou orar, mas... eu vou participar de um ministério, mas... sempre tem o mais. Eu sempre gosto de dizer nos meus diálogos que o mais, toda frase, todo diálogo, toda a nossa conversa, que vem o mas, o que está atrás, o que passou, o que falou antes, perdeu o valor. Acabou o valor. A partir do momento que eu pus um mas, é que eu já quero justificar que eu não vou realizar ou fazer aquilo que eu estava dizendo. Eu até queria mais. Eu já vou dizer, o mas é uma explicação da falta de conclusão daquilo que eu estava dizendo, dialogando antes. Então o que nós vamos perceber é que os discípulos dizem para Jesus: o negócio é o seguinte, não dá, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus em momento nenhum deu papo para isso, Ele só disse no verso 18: traz aqui, traz para mim. Traz para mim aqui, ó. Traz aqui. Igreja, às vezes o que falta em mim e em você é colocar nas mãos de Deus aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós reclamamos, nós questionamos, nós murmuramos. Muitas vezes nós colocamos limitações, mas a questão é: coloca aquilo que deseja nas mãos de Deus, Ele multiplica. Porque muitas vezes preocupamos, muitas vezes nós ficamos pensando se vai dar. Vocês não sabem o quanto eu tenho feito isso nessas últimas semanas. Podemos dizer nesses últimos 2 meses, né? Exatamente hoje tem 2 meses que nós reiniciamos a obra ali. Dia 7, né? Deu pontapé novamente. E nós vemos, eu particularmente, todos os dias, quando busca alguma coisa, compra alguma coisa, paga alguma coisa, fecha a semana na sexta-feira, paga X a pedreiro, a ajudante, e vai vendo aquilo, fazendo orçamento daquilo, e fala: agora tem que comprar isso. Eu fico pensando: Senhor, multiplica, e nos preocupa, mas a cada dia nós vamos vivendo um milagre, a cada dia nós vamos vivendo, Deus Ele manda e envia alguém. Você lembra aquele testemunho que eu dei da postagem, né, do Miguel, do irmão que fez uma oferta de R$2.000, depois daquilo ele mandou o mesmo valor 2 vezes já, está entendendo? Ele já mandou R$6.000 num raio de 10 dias. Às vezes eu estou lá e plim plim o celular, mas será que está repetindo aquela notificação? Quando vai ver o irmão de novo, esperando o plim plim da semana que vem, acostumando. Ou seja, o que a gente vê, igreja, é que às vezes a gente preocupa. Semana passada, agora é uma semana cheia, quase R$2.000 só de mão de obra, e Deus já enviou, então toma, paga lá. Uma coisa que eu tenho percebido, igreja, eu tenho vivido uma experiência com essa construção interessante. Algo que talvez eu não tinha vivido financeiramente falando, que quem me conhece sabe, eu sou travado para este negócio financeiro.
Alguns irmãos da igreja, eles falam, tem que ministrar, dízimo e oferta. Eu falo, não, deixa, o louvor resolve esse negócio lá. Por quê? Porque realmente pode ser até um erro, mas está em mim. Vamos ver, a gente pode trabalhar isso. Mas o que nós entendemos, igreja, é que preocupamos, lamentamos. Às vezes alguns de vocês já me pegou conversando e eu dizendo, eu estou preocupado, nossa, está gastando isso, gastando. Só que aí Deus vai e entra com provisão. Às vezes nós fazemos, eu tenho visto, às vezes eu faço como os discípulos, mas Senhor, nós vamos pôr esse piso, nós vamos fazer isso como? E Deus simplesmente mandou fazer, não é colocar observações ou interrogações, exclamações, não. A única coisa que Ele quer que seja feita, igreja, é que Ele pediu, alimenta. Às vezes nós dizemos para Deus, Pai, mas não tem, Pai, está faltando. Nós não temos, nós não conseguimos. Como os discípulos disseram, nós só temos 5 pães e 2 peixes, não tem jeito não. Às vezes nós dizemos assim para Deus, não vai dar, meu relacionamento acabou, destruiu, a minha casa está destruída, a minha vida financeira já não tem mais jeito, minha vida profissional acabou, a minha saúde, nossa, agora já não tem mais jeito, é esperar a morte mesmo. E às vezes a única coisa que Jesus está dizendo é, faça, ou traz para mim. Às vezes na nossa incredulidade, Jesus ele aperfeiçoa. Às vezes a falta de fé, Jesus ele faz. Os discípulos faltou fé, Jesus ele diz, traz para mim. Às vezes, igreja, Jesus mandou você fazer alguma coisa que você não tem condições, que você falhou, que faltou fé. Mas na nossa incredulidade, Jesus ele trabalha, ele simplesmente diz, traz para mim, coloca nas mãos dele. Porque o segundo ponto aqui da multiplicação, pós abraçar responsabilidade, é não olhar a limitação, mas colocar nas mãos de Deus, igreja. Coloca na mão de Deus. Coloca os seus sonhos nas mãos de Deus. Porque a única coisa que Jesus faz, igreja, é levantar os cinco pães e os 2 peixes aos céus. Ele é Deus. Ele é Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele faz algo aqui interessante, quando ele coloca os discípulos para fazer aquilo que eles estavam rejeitando. Porque o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar, que é importantíssimo para a multiplicação e prosperidade, é nós abdicarmos daquilo que é a nossa vaidade. Porque o que Jesus faz com os discípulos aqui, a partir do verso 19, é o que eles não queriam fazer. Lá no início da conversa, eles disseram o que para Jesus? Jesus, não tem jeito, já está noite, os discípulos, está cheio de gente, mais de 5.000 pessoas, vai anoitecer, vai ter problema, nós não temos comida, nós estamos longe, num lugar deserto, manda esse povo embora. Só que o alvo de Jesus não era esse. Jesus ele queria trabalhar mais com os discípulos do que propriamente com aquela multidão. Aqui foi um grande ensinamento para os discípulos, igreja. Aqui pode ser um grande ensinamento para nós. Porque naquele momento em que Jesus ele multiplica o pão e o peixe, ao qual nós sabemos que a Bíblia relata que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram e sobraram cestos cheios ainda.
Pensa. Esse momento aqui foi um momento incrível. Só que Jesus, ele pega os discípulos e faz eles fazerem aquilo que eles não queriam fazer. Jesus multiplica e diz assim, ó, agora toma aqui, ó, distribui para essa multidão. Pensa, aqueles que estavam incrédulos de que o milagre iria acontecer, agora estavam tomando posse daquilo que era pouco, daquilo que não daria nem mesmo para eles. Agora eles estão distribuindo para milhares de pessoas. A Bíblia relata em que os discípulos receberam e os discípulos deram à multidão. Isso é multiplicação, igreja. O que eu quero dizer aqui é que para você alcançar aquilo que é próspero de Deus na tua vida, comece a abraçar a responsabilidade. Eu queria prosperidade na minha casa, talvez está faltando alguma responsabilidade, alguma mudança. Eu queria que meus filhos mudassem, queria que eles fossem melhores, talvez existe alguma responsabilidade a ser abraçada aí em alguma situação. Eu queria minha esposa, meu marido assim e tal. Às vezes existe alguma responsabilidade, algum eixo, alguma atitude que deve ser tomada. Eu queria que o meu negócio melhorasse, crescesse, nada acontece, parece que nada dá certo. Talvez está faltando responsabilidade, igreja. Talvez está faltando abraçar de verdade a situação. Porque quando nós temos responsabilidade, nós saberemos que aquilo que eu não posso fazer, Deus ele faz por mim. Mas aquilo que eu posso fazer, igreja, Deus não vai fazer. Deus é Deus para fazer tudo, tudo. Ele pode fazer tudo, tudo que Ele quiser. Mas existe coisas que Ele não faz, porque Ele sabe da nossa capacidade. Então aquilo que eu posso fazer, Ele não vai fazer por mim. Então começa a abraçar a responsabilidade. Começa a fazer aquilo que você pode. Aquilo que você não pode, porque só tem 5 pães e 2 peixes, não dá condições, não é a quantidade necessária. Coloca nas mãos de Deus, igreja. Coloca nas mãos de Deus. E Deus ele vai começar a multiplicar, a prosperar, a transformar. E sabe o que é gostoso do milagre? É que Deus ele pega e nos coloca do meio do milagre, para a gente ver que aquilo que aos nossos olhos era impossível, Deus fez virar possível em nome de Jesus. Foi isso que ele fez com os discípulos. Os discípulos entenderam que não tinha jeito. Jesus ele multiplica e diz: agora distribui para vocês verem o que eu posso fazer na vida de vocês em nome de Jesus. Ele pode fazer na tua vida muito além daquilo que você pode pensar, imaginar. Jesus ele pode fazer além pela tua vida, igreja. Coloque nas mãos de Jesus. Coloque nas mãos do Senhor. Talvez você entrou aqui com somente 5 pães e 2 peixes em alguma área da sua vida, que parece que não vai dar, que não tem jeito, que nada acontece. A única coisa que Jesus quer de você é que você tenha responsabilidade.
com a palavra de Deus, com os princípios do Senhor, com o ministério que Ele colocou na tua mão, com a tua família, com a tua casa, com o teu negócio, com os teus sonhos, tenha responsabilidade. E se os 5 pão e 2 peixes não tem jeito, não dá, não vai dar, nada vai acontecer, coloque nas mãos dEle e viva o milagre em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Começa a falar com Ele. Vamos orar neste momento. Fica de pé. Quem entendeu aqui, amém? Começa a olhar, igreja. Talvez existe aí na sua vida alguma situação que parece que não tem jeito, que você está enxergando como esses discípulos, que não vai dar, que não tem jeito, que nada vai acontecer. Mas a única coisa que o Senhor está dizendo para você: traz para mim, traz para mim, leva para o Senhor. Diga para Ele nesta noite: Pai, nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui nesta noite. Obrigado, Pai, ó Deus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor falou conosco neste lugar. Nós cremos naquilo que Tua palavra tem dito para nós. Olha só os detalhes de um milagre que o Senhor pode fazer na tua vida, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entregue para o Senhor os seus 5 pães e os seus 2 peixes aqui nesta noite. Seja na área conjugal, seja na família, seja na tua casa, seja no teu negócio, seja na tua vida próspera, na sua vida financeira, material, seja em qual área for nesta noite. Coloca nas mãos de Jesus nesta noite. Ele não quer saber se não tem jeito, Ele só está dizendo: traz para mim, leva para Ele, leva para Ele, coloca nas mãos dele neste momento. Vai Ele trabalhando aí, ó, pelos olhos da fé. Eu posso ver Ele curando, eu posso ver Ele transformando, eu posso ver Ele tocando. Olha só o que Ele pode fazer em nome de Jesus. Que poderia imaginar? Olha só, Ele pode transformar os teus sonhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Ele quer usar a tua vida. Ele usa você para viver os sonhos. Olha só, através de você mesmo. Ele pode fazer este milagre. Milagre na sua casa, milagre no teu ministério, milagre na tua vida, milagre nos seus sonhos, milagres na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Olha Ele aí tocando, olha Ele aí curando, olha Ele aí transformando. Oh, a Deus multiplicando nesta noite, pelos olhos da fé. Eu posso ver Ele multiplicando esses 5 pães e 2 peixinhos que você tem, que parece que não é nada. Ele está multiplicando em nome de Jesus. Toca aí, toca aí. Oh, receba, receba de Deus nesta noite. Com Jesus o pouco é muito, igreja. O pouco é muito. É só você crer. É só você crer como aquele menino. Em nome de Jesus. Com muita fé. Com muita fé. Leve o cestinho para Jesus nesta noite. Coloque o cestinho na mão de Jesus e deixe multiplicar. Ore, ore, poderia imaginar. Adore, adore, adore. Adore. O Senhor está multiplicando. Deus faz assim. Ele usa, Ele usa, Ele usa. Usa quem Ele quer. Oh,
Jesus. Deus está multiplicando nesta noite. Deus está prosperando nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não te fez a entrar nesta live à toa. É para você entender se na sua vida em alguma área parece que só tem 2 pães e 2 peixes. Parece que nada vai acontecer. Ele está dizendo: traz para mim, traz para mim. Coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. Ele já está trabalhando, Ele já está levando aos céus. Ele vai te usar, Ele vai te mostrar que aquilo que parece impossível, Deus pode fazer em nome de Jesus. Ele está curando, multiplicando, transformando. Ele está fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Seja tocado, seja tocada pelo sangue do Cordeiro, pela presença do Senhor sobre a tua vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, igreja. Creia nessa palavra. Creia, creia, creia. Creia que o Senhor já está multiplicando. Creia. Coloca nas mãos de Deus o cestinho. Talvez é pouco que você tem, mas Deus só deseja que você coloque nas mãos dele. Coloca o cestinho na mão dele. Talvez o cestinho da cura, talvez o cestinho da multiplicação, talvez o cestinho da sua casa, talvez o cestinho do seu casamento, o cestinho da vida do teu filho, da vida do teu marido, da tua esposa, talvez o cestinho da tua empresa, do teu ministério. Talvez só tem 5 pães e 2 peixes. Parece que não vai dar para nada, mas Ele está dizendo: traz para mim. Coloca nas mãos dele nessa noite, que Ele vai fazer um milagre. Você vai testemunhar o que Ele vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus do impossível, Ele está aqui nesta noite. Ele está neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba nesta noite, seja tocado, tocada pelo sangue do Cordeiro. Saia daqui crendo neste milagre, crendo nisso que Jesus falou com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Toma teu assento. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra, creia. Creia. Quem entendeu aqui, amém? Graças a Deus, a palavra é para ser entendida e colocada em prática. Coloque nas mãos de Deus o seu cestinho, igreja. Seja em qual área for, seja em qual situação for, creia nessa palavra, que Deus Ele pode trabalhar naquilo que parece impossível. Talvez nós, como os discípulos, estamos dizendo: não tem jeito. Mas a única coisa que Jesus está dizendo: traz para mim, entrega para Ele, deixa que Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente siga segundo o que Deus tem para nós, que você receba essa palavra, você também da live, receba esta palavra, que Deus abençoe a sua vida, que você leve o cestinho nas mãos de Deus, permita Ele fazer o milagre, o sobrenatural, você vai testemunhar, em nome de Jesus, amém? Tenha uma boa noite, uma semana de vitória, que Deus abençoe a sua vida. Terça-feira estamos online novamente, em nome de Jesus, tá bom? Graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe aqui também. Deus abençoe.